A história de Davi, o segundo rei de Israel, é uma das narrativas mais ricas e complexas da história antiga, abrangendo desde sua humilde origem como pastor até seu reinado de 40 anos e seu legado como fundador da dinastia mais importante de Israel. Sua vida é um estudo profundo sobre liderança, coragem, pecado e arrependimento, sendo lembrado como um líder de profunda fé. A nação de Israel vivia sob o reinado de Saul, o primeiro monarca cuja desobediência levou à sua rejeição como líder. Em um momento crucial, um profeta foi instruído a buscar um novo rei na casa de Jessé em Belém. Este evento marca o início da ascensão de Davi, um jovem que aos olhos humanos não possuía o perfil de um monarca. O profeta, ao chegar à casa de Jessé, ficou impressionado com a aparência e a estatura dos filhos mais velhos. No entanto, ele foi corrigido com a verdade de que a aparência externa não é o critério de escolha, mas sim o coração e o caráter. Um a um, os 7 filhos mais velhos de Jessé foram rejeitados. Somente após a insistência do profeta, Jessé mandou chamar o caçula, Davi, que estava no campo, cuidando das ovelhas. A descrição o apresenta como um jovem ruivo, de belos olhos e boa aparência. A unção de Davi não foi apenas um ato cerimonial, mas uma transferência de autoridade que o prepararia para sua futura missão. A vida de Davi como pastor foi uma preparação fundamental para o trono. Ele aprendeu a defender o rebanho de predadores como leões e ursos, uma experiência que moldaria sua coragem futura e sua confiança em uma força maior. Essa fase de sua vida também foi a fonte de sua profunda espiritualidade, que se manifestou em suas composições poéticas, refletindo a confiança de um pastor que conhece o cuidado de seu líder supremo. O chamado de Davi para o serviço real se manifestou inicialmente como músico e escudeiro de Saul. Com sua habilidade na harpa, Davi trazia alívio ao rei atormentado, estabelecendo sua presença na corte real e ganhando experiência em um ambiente de liderança. O palco para o seu primeiro grande feito foi montado no Vale de Elá, onde os exércitos de Israel e dos filisteus estavam em confronto. O gigante filisteu Golias, um guerreiro de mais de 2,5 metros de altura, desafiava diariamente o exército de Israel. Nenhum soldado israelita tinha coragem de enfrentar a fúria do campeão filisteu. Davi, ao levar provisões para seus irmãos no campo de batalha, ouviu a afronta e se indignou com a desonra lançada sobre seu povo. Sua confiança não estava em armas ou armaduras, mas na experiência prévia do cuidado que o havia capacitado a proteger suas ovelhas. Diante de Saul, Davi rejeitou a armadura real, pois não estava acostumado a ela. Ele se aproximou de Golias com apenas seu cajado, 5 pedras lisas e seu estilingue. O confronto entre o jovem pastor e o gigante é um dos momentos mais emblemáticos da história, onde a fé triunfa sobre a força bruta. Davi declarou ao filisteu que, enquanto ele vinha com espada, lança e dardo, ele vinha em nome do Deus dos exércitos de Israel, a quem Golias havia desafiado. Ele afirmou que a vitória não seria por espada ou lança, mas que a batalha pertencia ao seu Deus, que entregaria o inimigo em suas mãos. Com uma única pedra lançada com precisão, Davi feriu Golias na testa, matando-o e pondo fim à ameaça filisteia. Este feito catapultou Davi para a fama, transformando-o de um pastor desconhecido em um herói nacional. A vitória sobre Golias semeou a semente da inveja no coração de Saul. As mulheres de Israel cantavam que Saul havia matado milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Essa popularidade acendeu a inveja do rei Saul, que passou a ver Davi como um rival ao trono. Saul ficou muito irritado com o que elas disseram, pensando que a Davi só faltava o reino. Daquele dia em diante, Saul olhava com inveja para Davi. A partir desse momento, a vida de Davi se tornou uma longa fuga. Saul tentou matá-lo diversas vezes com sua lança e enviou-o a missões perigosas, esperando que morresse em batalha. No entanto, Davi encontrou um aliado improvável: Jonatas, o filho e herdeiro de Saul. A amizade entre Davi e Jonatas é um dos laços mais puros e fortes da história, baseada em lealdade e um pacto que transcendeu a ambição política e a rivalidade familiar. Jonatas amou Davi como a si mesmo. Jonatas, sabendo que Davi era o escolhido para ser o próximo rei, renunciou ao seu próprio direito ao trono em favor de seu amigo. Ele protegeu Davi das intenções assassinas de seu pai, arriscando a própria vida. Durante anos, Davi viveu como fugitivo,
liderando um grupo de homens marginalizados e descontentes que se tornariam o núcleo de seu futuro exército. Este período de perseguição serviu como uma escola de liderança e dependência, forjando o caráter do futuro rei. A perseguição implacável de Saul durou anos, forçando Davi a se esconder em cavernas e desertos. Apesar da adversidade, Davi demonstrou um profundo respeito pela autoridade divinamente instituída de Saul. Por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, mas se recusou a fazê-lo, temendo tocar no ungido. Davi soube esperar pelo tempo certo, recusando-se a tomar o trono por meios violentos ou injustos. Sua paciência e integridade durante a perseguição são marcas de seu caráter. Muitos de seus poemas foram escritos durante sua fuga, expressando sua angústia e sua esperança inabalável. Em um desses poemas ele clama por misericórdia e se refugia à sombra das asas divinas, até que passe o perigo. Sua decisão de não levantar a mão contra Saul demonstra um princípio de liderança baseado no temor, e não na usurpação de poder. Ele esperou pacientemente pela mão divina para remover Saul, um contraste gritante com a impaciência que levou Saul à ruína. Após a morte de Saul e Jonatas em batalha, Davi lamentou profundamente a perda de seu amigo, e até mesmo a de seu perseguidor. Davi foi então ungido rei sobre a tribo de Judá, reinando em Hebrom por 7 anos e meio. Somente após a morte do filho de Saul, que havia sido estabelecido como rei sobre o restante de Israel, é que todas as tribos se uniram sob a liderança de Davi. Os líderes de Israel foram a Davi em Hebrom. Ele fez um acordo com eles e eles o ungiram rei de Israel. O primeiro grande ato de Davi como rei de todo Israel foi a conquista de Jerusalém, que ainda era controlada pelos jebuseus. A escolha de Jerusalém como capital foi um golpe de mestre político, pois sendo uma cidade neutra localizada na fronteira entre o norte e o sul, ela unificou as tribos. Ao conquistar a fortaleza jebuseia, Davi a transformou na capital política e religiosa de Israel, a cidade de Davi. Em seguida, Davi concentrou seus esforços em trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, um símbolo da presença divina entre o seu povo. Este evento foi marcado por grande celebração e adoração, com Davi liderando o povo em júbilo, chegando a dançar com todas as suas forças. O reinado de Davi foi de expansão e prosperidade. Ele estabeleceu as fronteiras de Israel e lhe foi concedida vitória sobre todos os seus inimigos. No auge de seu reinado, Davi expressou o desejo de construir um templo. Através de um profeta, foi revelado que essa tarefa caberia ao seu filho, Salomão. No entanto, foi feita uma aliança incondicional com Davi, prometendo que sua descendência e seu trono seriam estabelecidos para sempre. Essa promessa é o cerne do legado de Davi, pois aponta para um rei eterno. Apesar de sua grandeza, Davi não estava imune às falhas humanas. No auge de seu poder, ele cometeu o que é talvez o maior erro de sua vida. Um ato que manchou seu legado e trouxe sofrimento à sua família e ao seu reino. Em um momento em que seus exércitos estavam em guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. De seu terraço, ele viu Batseba, esposa de Urias, um de seus mais leais guerreiros, banhando-se. Dominado pela luxúria, Davi a mandou buscar e cometeu adultério com ela. O pecado de Davi evoluiu para um crime ainda maior. Quando Batseba engravidou, Davi tentou encobrir seu pecado chamando Urias para casa. Urias, em sua lealdade, recusou-se a desfrutar de conforto enquanto seus companheiros estavam em batalha. Em um ato de desespero e maldade, Davi enviou Urias de volta à batalha com uma carta selada, instruindo o comandante a colocá-lo na linha de frente, garantindo sua morte. O adultério evoluiu para assassinato. No entanto, o ato não passou despercebido. Um profeta foi enviado para confrontar o rei com uma parábola sobre um homem rico, que roubou a única ovelha de um homem pobre. A indignação de Davi com a injustiça da parábola o levou a proferir sua própria condenação. E o profeta proferiu a acusação direta: "Você é esse homem." A repreensão foi clara e profética, anunciando que a violência jamais se afastaria de sua casa e que o mal se levantaria contra ele de sua própria família. Davi, confrontado com a verdade, não se justificou, mas confessou imediatamente seu pecado com o coração quebrantado, dizendo ao profeta: "Pequei contra o Senhor." Seu arrependimento está imortalizado em um de seus poemas mais poderosos, um lamento de confissão,
que revela a profundidade de sua dor e seu desejo de restauração espiritual. Ele clamou por misericórdia, pedindo que suas transgressões fossem apagadas e que fosse purificado de sua iniquidade. Ele implorou para que fosse criado nele um coração puro e que fosse renovado dentro dele um espírito estável. Este poema se tornou um modelo de como o verdadeiro arrependimento deve ser. Embora o perdão tenha sido concedido, as consequências de seu pecado permaneceram. O filho nascido de Batseba morreu, e a profecia sobre o levante do mal em sua própria casa se cumpriu nos anos seguintes. Os anos finais do reinado de Davi foram marcados por turbulências familiares, onde os pecados sexuais e a violência se manifestaram em sua própria casa, resultando em tragédias. O primeiro grande desastre foi o estupro de sua filha Tamar por seu meio-irmão Amnon. Davi ficou irado, mas não agiu. 2 anos depois, o irmão de Tamar, Absalão, em vingança, assassinou Amnon. O clímax da tragédia familiar foi a rebelião de Absalão. Carismático e ambicioso, Absalão roubou o coração do povo de Israel e se declarou rei. Davi foi forçado a fugir de Jerusalém para salvar sua vida e evitar um banho de sangue na capital. A fuga de Davi foi um momento de grande humilhação e dor, onde ele suportou a maldição de um homem com resignação, reconhecendo que a situação era uma permissão divina. A rebelião de Absalão foi brutalmente esmagada, e o próprio Absalão foi morto pelo comandante do exército, contra as ordens expressas de Davi. A dor de Davi pela morte de seu filho rebelde é um dos momentos mais comoventes da história. O rei estava profundamente abalado, subiu ao quarto e chorou, dizendo: "Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho." Apesar das tragédias, Davi conseguiu restaurar a ordem no reino e voltou a reinar em Jerusalém. Seus últimos anos foram dedicados à organização do reino e à preparação para a construção do templo, reunindo materiais e estabelecendo os levitas e sacerdotes para o serviço. Davi reinou por 40 anos, 7 anos e meio em Hebrom sobre Judá, e 33 anos em Jerusalém sobre todo o Israel. Ele foi um líder militar incomparável, um administrador eficaz e, acima de tudo, um poeta e adorador fervoroso. Sua vida terminou com a garantia da sucessão. Após a conspiração de um de seus filhos para usurpar o trono, Davi agiu decisivamente para garantir que a vontade fosse cumprida, ungindo Salomão, filho de Batseba, como seu sucessor. Davi deu suas últimas instruções a Salomão, exortando-o a andar nos caminhos e a ser forte e corajoso. Suas palavras finais a Salomão são um testamento de sua prioridade máxima: que ele cumprisse seus deveres, andando nos caminhos e obedecendo aos decretos, para que prosperasse em tudo o que fizesse. Davi morreu em idade avançada, farto de dias, riquezas e honra, e foi sepultado na cidade de Davi. O legado de Davi transcende a política e a história, apontando para o maior rei que viria de sua linhagem. A importância duradoura de Davi reside em sua conexão com o Messias. A aliança feita com ele estabeleceu que seu trono seria eterno. Os profetas frequentemente se referiam ao futuro Messias como um descendente de Davi que restauraria o reino. No Novo Testamento, Jesus Cristo é repetidamente saudado como o Filho de Davi, o cumprimento final de todas as promessas feitas a ele. A história de Davi é, em última análise, uma poderosa narrativa de redenção. Ele falhou, mas se arrependeu. Ele sofreu as consequências, mas permaneceu fiel. Ele estabeleceu um reino terreno que, em sua glória e em suas falhas, prefigurou o reino eterno e perfeito do Messias. A jornada de Davi nos ensina que a verdadeira liderança reside na capacidade de reconhecer a própria falibilidade e buscar a restauração. Assim como ele encontrou força em sua fé, podemos encontrar inspiração para os desafios contemporâneos. Versículo para meditação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o baluarte da minha vida. De quem terei medo? Salmos 27:1. Que a história de Davi inspire sua jornada de liderança e fé. Compartilhe esta análise aprofundada com sua rede para fomentar uma reflexão sobre a resiliência e o propósito.